Esse é o Escola Milaré, eu sou a Maria Clara Gomes e hoje nós contamos com a participação da Josilene Ferrer. A Josilene é especialista em mudanças climáticas e relações internacionais, doutoranda e mestre em ciência ambiental pelo Procon da USP, cientista social pela USP, observadora das COPs de mudanças climáticas desde 2005. Foi uma das curadoras do São Paulo Climate Week 2025. Ela é também membro consultivo da Comissão de Mudanças Climáticas da OAB São Paulo, além de ser membro do Climate Reality Project. Josilene, muito obrigada pela sua participação no Escola Milaré. E o tema de hoje, né, que nós vamos discutir é a COP30, que vai se realizar em Belém, em novembro, né, em relação à qual, obviamente, nós temos grandes expectativas. Josilene, eu gostaria muito que você falasse um pouco para nós do histórico, né, das COPs, né, dessas 20 COPs que você já acompanhou e como que você vê a evolução, né, das conferências nesses seus 20 anos de acompanhamento das discussões. Muito obrigada novamente por sua participação. Bom, é muito bom estar aqui com vocês, o convite muito simpático, e estar aqui com você, doutora Maria Clara, é uma honra. Bom, vamos lá. Primeira vez que eu estive numa COP, a delegação do Estado de São Paulo, né? São Paulo mandou um grupo muito pequeno de pessoas, foi em 2005, quando o protocolo de Quioto entrou em vigor, foi a COP 1 do protocolo de Quioto, e já era a COP 11 da Convenção do Clima. Então, já havia um processo, né, de uma década da Convenção do Clima, no momento que eu cheguei, nós estamos aí na COP 30, né? E naquele momento, em 2005, estava iniciando o protocolo de Quioto, que trouxe uma novidade muito legal do ponto de vista, assim, da redução, né, da agenda de redução de gases de efeito estufa, que a gente chama de mitigação, que é o que foi o mercado de carbono implantado entre os países. Então, esse mercado de carbono, que do protocolo de Quioto, possibilitou o mecanismo de desenvolvimento limpo. Ele inicia o processo dos países gerarem metodologias, dos países gerarem toda uma estrutura de uso de projetos de redução de gás de efeito estufa. Naquela época, quem tinha metas eram os países desenvolvidos, quem não, e os países em desenvolvimento não tinham metas, mas podiam desenvolver ações voluntárias. Então, as COPs trouxeram esse imenso instrumento interessante que são os mercados de carbono. Então, essa agenda foi evoluindo, o protocolo de Quioto seguiu aí por uma década e meia, muito ativo, muito interessante, tecnicamente ele trouxe uma contribuição muito grande do ponto de vista, né, de calcular o preço das emissões, o preço das reduções, a agenda de precificação do carbono, né, dezenas de mercados de carbono foram implementados e se inspirando na experiência lá que a Convenção do Clima trouxe, né, que é o protocolo de Quioto, só que os processos começam, eles se expandem e eles chegam, né, num término, e um novo tratado veio ser proposto, que é o Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris, ele foi proposto, né, ele entrou em vigor em 2015 para 2016, então ele inicia o primeiro período de compromisso dele, apesar dele entrar em vigor em 2016, o primeiro período de compromisso dele foi o ano de 2020, e a gente cumpriu 5 anos do Acordo de Paris, então nós estamos em 2025, e já é um outro acordo, um outro contexto, não há essa divisão, né, de 20 anos atrás, país desenvolvido tem metas, país em desenvolvimento não tem metas, que era a mentalidade dos anos 90, né, que gerou o protocolo de Quioto, cumpriu o seu papel. Agora nós estamos sob a égide de um outro acordo,
que é o Acordo de Paris, em que todos os países podem, devem ter as suas próprias metas, os países decidem qual é a meta que cada país vai adotar, né? E é um novo momento, vamos dizer assim, das relações diplomáticas, do multilateralismo, né? É uma nova forma de fazer essa ação, que é redução de gás de efeito estufa. Os Estados Unidos foi um player importante na adoção do Acordo de Paris, né? A ausência dos Estados Unidos no protocolo de Quioto, que eles não aderiram, tornou a necessidade de fazer um novo formato, ela pressionou um pouco pelo novo formato de negociação que veio a ter o Acordo de Paris, em que cada país adota metas, não só os desenvolvidos, né? Então, você tem China propondo metas, o Brasil com meta, Índia, África do Sul, todos os países, principalmente os maiores emissores, e hoje em dia os maiores emissores não são só os desenvolvidos, né? O clubinho dos países em desenvolvimento tem grandes economias e as emissões estão precisando de mais controle até nesse grupo, né, dos países em desenvolvimento. Então, essa é uma agenda que vem evoluindo com bastante esforço, né, e chegamos aqui 20 anos depois, daquela primeira COP que eu tive a oportunidade de estar presente, num outro contexto global. Muito bom, né? Realmente, né, foram muitas mudanças, né, se nós pensarmos desde o Protocolo de Quioto para o Acordo de Paris, né, e eu queria que você também trouxesse um pouco para nós, né, você já deu aí algumas pinceladas, mas que você trouxesse um pouco para nós sobre a participação do Brasil, né, nesses 20 anos de COP que você acompanha, né, como que foi a participação e vem sendo a atuação do Brasil? Olha, é assim, tem coisas que a gente precisa estar um pouco próximo para notar, né? Então, como eu tive essa oportunidade de, em vários formatos, né, participar da delegação brasileira como observadora, foi bem possível de estar próximo da delegação brasileira e notar o impacto que a delegação brasileira tem nessa grande comunidade de negociadores, né, da Convenção do Clima. Então, o Brasil é um player importante, ele tem uma diplomacia extremamente bem preparada, coerente, os nossos diplomatas, embaixadores, né, que conduzem a agenda, são pessoas de um nível de preparo técnico, científico, assim, é absurdo de ver a base, a categoria desses especialistas. Eu diria que se o Brasil tem uma joia da coroa no Serviço Público Federal, ele está lá na diplomacia. Realmente, nós somos muito respeitados e nesse âmbito, né? Isso é possível de ver. É possível de notar, assim, nos encontros informais, nos aeroportos, nas reuniões que a gente tem oportunidade de estar, onde a diplomacia brasileira está, eles são frequentemente procurados pelas delegações de países em desenvolvimento, eles interagem com muita desenvoltura e são players que constroem, ajudam a construção de consenso. Então, eu sei que o Brasil, em alguns momentos muito dramáticos, assim, do processo de negociação, o Brasil foi fundamental para ajudar as diplomacias mais experientes a dar a cola, né? Então, vou contar um deles, por exemplo, teve o Japão, é um país que sediou o protocolo de Quioto, que dá o nome ao protocolo, a cidade de Quioto. Então, eles passaram pelo episódio de Fukushima. Fukushima criou aquela situação, né, o tsunami e a inviabilização lá de uma usina nuclear, criou um impacto na matriz energética do país, e o Japão e a Rússia, por motivos distintos, cogitaram de não aderir a não dar continuidade ao protocolo de Quioto. E eu sei que a diplomacia brasileira trabalhou muito próximo
desses países, junto com, né, a França, a Inglaterra, com outras diplomacias muito experientes, e ajudaram a criar um caminho de transição. Então, esses países não saíram de Quioto, preservaram o seu compromisso no primeiro período de compromisso, mas não se sentiram em condições de aderir ao segundo período de compromisso, que já foi um período que cessou em 2020. Então, esse foi um momento ali dramático das negociações, em que o Brasil trabalhou no bastidor e um pouco nesse esforço de criar consenso. Outro momento em que o Brasil foi muito importante também foi na própria adoção do Acordo de Paris, que foi uma negociação muito complexa no ano de 2015, lá na cidade de Paris. Então, estamos aí, é muito bonito de ver o esforço, né, que o Ministério de Relações Exteriores faz. Eu acho que é super merecido a presidência dessa COP ter sido dada para o embaixador André Correia Lago, e realmente é um dos expoentes, uma das pessoas que tiveram nas costuras nessas 2 décadas. Muito bem. Bom, estamos às vésperas da COP30, né? Se você pode fazer para nós assim um panorama entre o que se discutiu, o que se tratou na COP29, que aconteceu em Baku, e o que a gente está esperando aí para a COP30 do Brasil, né? Entre uma COP e outra, o que você pode pontuar para nós em termos de avanços, né? Em que pontos a gente pretende avançar do que tem se discutido, do que tem sido tratado, e se você também pode avaliar que houve algum tipo de retrocesso, né, dentro aí desse período entre uma COP e a próxima que está por vir. Olha, eu vou puxar aqui um pouquinho antes para uma COP anterior, que foi a dos Emirados Árabes em Dubai. Então, assim, breve, tá? Deu para a gente perceber, assim, quem está observando, você às vezes não está ali no coração das negociações, você vai observando os movimentos. Então, eu acredito, por tudo que eu conversei e observei, que deve ter sido uma conferência muito complexa no bastidor, na tratativa diplomática. O CEO da conferência, não desmerecendo, lógico, é uma autoridade do país, mas era não é o CEO da conferência. A presidência da COP ficou a cargo de um CEO da área do petróleo, então não era uma pessoa da diplomacia ou exatamente do governo. E eu sei, pelo que nós pudemos notar, que foi muito complexo encerrar aquela COP. Ela se esticou um pouco mais do que o normal. Então, eu acho que eles tiveram dificuldade para lidar com as conclusões, com a pressão. Então, nós tivemos 2 COPs, a dos Emirados Árabes e a do Azerbaijão, que não foram realizadas exatamente em países democráticos. Então, isso gera dinâmicas assim de negociação, de relação entre países, da presidência da conferência com as manifestações que acontecem em COP, da presidência da conferência com as delegações. Então, as dinâmicas devem ser um pouco diferentes. E o Brasil se agregou com esses 2 países, e eles propuseram e eles formaram uma troika. Então, eles formaram um grupo de 3 países que, juntos, trabalharam para essas 3 conferências fluírem melhor, porque o processo de organização vai seguindo. Então, essa foi uma iniciativa inédita. Essa palavra troika é uma palavra russa, quer dizer iniciativa de 3 partes, né? Então, formou-se uma troika. Essa troika reuniu essas presidências das COPs. Isso criou um pouco mais de facilidade para o Azerbaijão, para o Brasil, em todo o processo de preparação, não interno, não com a logística, mas internacional. Por outro lado, então, tem um esforço do governo brasileiro de dar um pouco mais de fluidez para as negociações, para a relação entre os países seguir melhor. Tal. Agora, por outro lado, a gente enfrentou aí a eleição americana, onde o Donald Trump foi eleito. Não é a primeira vez que ele foi eleito, já na segunda, ele também inicia com esse discurso negacionista. Então, a gente sobreviveu, esperamos que sobrevivamos
também. Então, mas agora, certamente, os Estados Unidos, com uma das maiores economias do mundo, quando eles não participam ativamente da negociação, isso causa, assim, causa um certo impacto. Vou fazer uma comparação. A Convenção da Biodiversidade não tem os Estados Unidos como player dela desde que ela começa, e é uma convenção que caminha arduamente. Então, os Estados Unidos, na época Trump 1, ele não saiu. Ele anunciou para o mundo que saiu, mas na verdade não saiu. Ele manteve a diplomacia dele em stand-by, mas ele não deixou de formalmente fazer parte, até porque tinham regras que dificultavam a saída imediata dele. Mas dessa vez ele pediu para sair. Então, isso cria uma disruptura em algumas negociações, mas nós já vivemos isso, não é uma novidade, né? Agora, certamente, a evolução dessa convenção, né, esse período de 2025 a 2030, é o segundo período em que o Acordo de Paris está ativo, e a ambição deveria ser um pouco maior. Com os Estados Unidos fora, isso cria né, um certo solavanco, vamos dizer assim. Então, falando um pouco da COP30, né, que vai acontecer em Belém, no Brasil, em novembro, né? Estamos aí às vésperas, né, da conferência. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa COP ser realizada na Amazônia, né, no bioma amazônico. Então, queria que você trouxesse para nós um pouco por que isso foi tão importante, né? Por que isso foi por que foi escolhido dessa forma? Olha, é uma pergunta excelente, bem colocada, é uma pergunta que merece a gente fazer um olhar para ela. O Brasil, nas vésperas da eleição do presidente anterior, sediaria a COP, e o Brasil abriu mão, o Chile assumiu, houve um problema social muito sério no Chile, não pôde ser realizado no Chile, foi realizado às vésperas da COP, um mês antes, foi realizada na Espanha. Então, nós já estamos ali, é a segunda vez que o Brasil coloca o nome, né? Em 30 anos de história, é a primeira vez que essa COP vai ser realizada aqui, depois dela ter vindo de uma sequência de 3 conferências em países que não são democráticos. Então, foi a do Egito, a do Emirados Árabes, a do Azerbaijão, agora ela está sendo realizada num país democrático. Então, assim, é uma conferência realizado num país de diplomacia muito experiente, uma diplomacia extremamente ativa. O Brasil não acordou o ano passado para organizar essa COP em termos das tratativas diplomáticas, é um país experiente. A conferência vem vindo há décadas muito centrada numa agenda da mitigação, né? Na COP passada, você me perguntou isso, eu esqueci, só resgatando para não deixar a pergunta no vácuo. A conferência passada definiu um roadmap do Azerbaijão, né, um roadmap Baku, que é um mapa do caminho para fortalecer os países nas suas agendas de adaptação, né? Então, a Conferência das Partes, os países reunidos estão entendendo que precisam fortalecer os países nessas agendas de adaptação. E na agenda de adaptação do Brasil, a questão da biodiversidade, a questão das preservações, da preservação das florestas, dos biomas amazônicos é fundamental para nós. Nós dependemos, e o mundo depende, do suprimento de umidade, de água, né, da floresta amazônica em pé. Então, o Brasil ter se disposto a fazer essa COP no meio da Amazônia tem um simbolismo assim muito profundo, né? Então, eu tenho um pouco mais de idade que você, vi a Rio 92 ser feita no Brasil, vi a Rio +20, o simbolismo dessas reuniões, o tempo todo a imprensa falava da Amazônia, a imprensa internacional falava da Amazônia, na Rio 92, na Rio +20, e é o que está acontecendo agora. Os olhos da imprensa internacional, os olhos da comunidade internacional se voltam ao Brasil,
se voltam ao momento político que a gente está vivendo, que é ímpar, e se voltam aos grandes desafios que o Brasil tem de segurar a floresta amazônica em pé. E não é um desafio exatamente do agronegócio, esse tema não é muito bem colocado. Ele é, para a gente colocar melhor esse desafio, o Brasil está tendo um esforço hercúleo para deter crime organizado, que é o que está agindo na Amazônia. Então, assim, tem um simbolismo profundo do ponto de vista internacional. Nós ficamos muito expostos, né? E o Brasil, creio eu, que tem um simbolismo de manifestar, com todas as nossas contradições, mas manifestar que é uma tarefa gigante, e é uma tarefa que nós precisamos fazer e precisamos de ajuda. Então, eu vi algumas pessoas da delegação brasileira, cientistas, comentando que trazer os cientistas, os embaixadores, os negociadores para a Amazônia e essas pessoas terem a oportunidade de conhecer um pouco o que é aquele mundo, pode ter um significado assim prático muito grande para nós. Pode ter um reforço do ponto de vista dos fundos que estão se formando para apoiar as ações, né, do Brasil. Tem o Fundo Amazônia, que está aí há anos já, e que surgiu numa reunião de COP, numa COP lá na Nigéria, na capital da Nigéria. Os países, Alemanha, falaram: vocês criarem um fundo com o terceiro setor, fazendo a governança, para ter transparência do uso de recursos, a gente aporta recursos. 2006 ou 2007, eu estava na reunião, uma sala com 20, 30 pessoas. A ministra era Marina Silva, ela criou o fundo, foi criado governança do terceiro setor numa reunião, um side event em COP. E está aí o Fundo Amazônia fazendo o trabalho dele, o trabalho de formiguinha, formigão, formiga amazônica, elas são mais agressivas. Então, tem um outro fundo aí, o FFF, então tem outros fundos surgindo para fazer o trabalho, para ajudar o governo a fazer o trabalho que o governo brasileiro sozinho precisa de ajuda. Pois é um desafio muito grande, né? Não tem como não ter expectativas, né? Considerando como você colocou muito bem, o Brasil, que é um país que sempre foi muito articulado, muito ativo, muito participativo aí das negociações, né? Então, não tem como não haver uma certa expectativa em relação a essa COP e ao que ela pode trazer para esse debate, né, relacionado às mudanças climáticas. E aí, justamente por conta disso é que eu te pergunto, né? Nós temos ouvido na mídia, né? Tem sido veiculados aí muitas notícias de problemas com hospedagens, baixas confirmações das nações para participarem, né, do evento. E a pergunta que eu faço é o que então nós podemos esperar, né, dessa COP? Né, apesar de todas essas questões, né, considerando todo esse engajamento do Brasil, o que nós podemos esperar de compromissos, de resultados, de avanços? Olha, assim, se nós colocarmos em perspectiva, né? Eu gosto muito dessa relação de texto e contexto. Então, o contexto das conferências, nas 20 que eu fui, e conheço pessoas que foram em todas, o caminhar é lento. Quando a gente fala que é um processo lento, nós não estamos criticando o processo. Quando eu digo essa expressão, não é uma crítica. O processo intrinsecamente é lento. Então, se a gente colocar em perspectiva que o processo é lento, que o esforço global para banir fósseis, para fazer a transição energética, ele está se dando, não no ritmo que os ambientalistas querem, mas no ritmo que as economias suportam. Então, quando a gente entende o contexto, eu acho que nós podemos esperar bons resultados dela. Do ponto de vista da logística, eu não estou tão perto, né? Algumas pessoas estiveram em Belém para eventos, até estão contando que a cidade está ficando bonita. Agora, eu tenho certeza que do ponto de vista, assim, das negociações, que é o coração que interessa para nós,
ela está em muito boas mãos. Né? A diplomacia brasileira certamente tem uma enorme rede de apoio, né, com os outros países. A União Europeia um núcleo diplomático muito engajado nessa agenda. Na verdade, assim, quando um país grande como os Estados Unidos se afasta da negociação, eu diria que espaços se abrem, né, para outras diplomacias e outros países ocuparem espaço. Por exemplo, uma coisa da onde a gente deve ter alguma expectativa positiva é a China. Esse gigante, assim, eu estou um pouco motivada porque eu estou fazendo doutorado nessa agenda, e o esforço, o investimento que eles estão fazendo para reposicionar a indústria do carvão, a transição energética, a quantidade de dinheiro que eles estão colocando ali é monumental, é assustador. Então, outros países estão se aproximando. A União Europeia está engajadíssima nessa agenda de reduzir as emissões, tem um outro mercado europeu para iniciar o ano que vem, alguns países criaram mercados de carbono, então a gente fala em mercado de carbono europeu, tem uns 5 funcionando ali dentro, na região da União Europeia com o Reino Unido. Na China tem 10 mercados de carbono funcionando sincrônicos, as pessoas não têm ideia. Então dá a sensação assim para o Brasil que não está acontecendo nada, mas está. Se você olhar para os números das energias renováveis, são absurdamente assustadores. Então, impressionantes, assustadores assim no sentido positivo, né? A matriz energética renovável mundial, cada ano que passa, está se tornando maior e maior e maior. Então, a COP é uma catalisação das agendas públicas, vamos dizer assim, da proposição dos planos para o futuro, mas em volta dela, o que reverbera na economia, que a gente precisa olhar também, vamos dizer, as implementações que o setor privado está fazendo são muito impressionantes. Josilene, muito obrigada. Assim, as suas ponderações, as suas observações, elas realmente nos dão um pouco da dimensão do que nós podemos esperar, devemos esperar, né? A gente, às vezes, também, como brasileiro, como cidadão do mundo, a gente cria, às vezes, uma expectativa tão grande, né, em relação aos resultados, né, de um evento como esse e medidas efetivas, né, para mitigação das mudanças climáticas, mas no fim das contas, né, como você colocou muito bem, você está tratando de políticas públicas, né, envolvendo países do mundo inteiro. Então, certamente que é um assunto que tem um tempo próprio e diferente, né? Que envolve interesses políticos, econômicos, mundiais, né? Então, te agradecer muito, né, por sua participação aqui no Escola Milaré e pedir que você deixe para nós, então, uma mensagem final em relação a todo esse tema que nós estamos tratando, né, e em relação à COP30. Olha, eu quero, não posso deixar de falar que nós vamos receber a COP30 num momento com as suas complexidades, mas nós estamos num momento de mais amadurecimento no Brasil. Assim, por exemplo, no setor privado, a gente tem as grandes corporações fazendo inventário quando não era obrigado a fazer. Nós temos um aprofundamento da cultura de gestão do carbono, quando não era obrigado a fazer. Isso, aliás, é uma experiência inédita no mundo. A gente nem tinha lei decidindo que gás de efeito estufa no Brasil era poluente regulamentado, e as empresas estavam fazendo, as grandes empresas, as grandes corporações fazendo inventário, capacitando seus quadros, né, uma porção de entidades muito interessantes funcionando no Brasil, apoiando o setor privado. Agora nós conseguimos, né, aprovar a lei que vai reger o mercado de carbono,
tá em mãos boas, mãos competentes lá em Brasília também, a área técnica. Então, nós estamos num momento mais favorável, porque enquanto a gente não fizer a lição de casa, que é criar uma regulamentação, um mercado, dar uma base legal para isso tudo funcionar, a gente fica com essas dissonâncias no mercado voluntário. Então, essa COP tem um significado muito importante para o Brasil. Do ponto de vista mundial, falei bastante da Amazônia, mas do ponto de vista interno, significa amadurecimento, significa que a gente pode investir em capacitação, né, dos setores mais dentro, até do direito ambiental, para assessorar as empresas que querem investir em programas de redução sérios, consolidados. Então, a minha expectativa é que essa COP e logo a criação já está criada, né? A implementação do mercado de carbono nos próximos anos traga uma reverberação muito positiva para o Brasil e a gente reposicione o Brasil nessa agenda de mercado de carbono aí de uma forma, né, mais séria, mais salutar. E quero agradecer vocês a oportunidade, realmente bate-papo de alto nível. Vocês conduziram aí essa live com muito primor, muito agradecida a todos. Josilene, mas antes de nós encerrarmos, já que você trouxe aí algumas mensagens sobre o que nós podemos evoluir, eu queria então te fazer uma última pergunta. Você acha que a gente vai conseguir evoluir em termos de financiamentos, né? Essa é uma expectativa que nós carregamos aí já em algumas COPs, né? Você entende que a gente vai conseguir avançar nessa pauta, a pauta do financiamento? Olha, outro dia, esse ano ainda, a ministra fez um comentário assim extremamente lúcido, um pouco incompreendido. Ela falou para uma jornalista que o Brasil não iria competir com os países mais pobres da Terra por financiamento, por recursos. Então, assim, uma coisa que é interessante frisar é que todo esse debate sobre financiamento que cerca as COPs, ele está mais direcionado aos países mais pobres da Terra. É a lista LDC, Least Developed Countries, os países menos desenvolvidos do planeta, que são 40. São 40. O único país das Américas que está nessa lista, se não me falha a memória, é o Haiti. Então, essa preocupação do financiamento é dar capacidade para os países muito pobres de investir em adaptação, porque eles sofrem as consequências de uma agenda que não são eles que provocou e não tem recurso para lidar com isso. Agora, o Brasil, se souber conduzir essa agenda, souber, vamos dizer, capitalizar bem essa COP, pode sim trazer recursos para os biomas amazônicos, para a preservação da nossa biodiversidade. Essa é um campo muito importante aonde essa COP pode nos beneficiar. Muito bom. Então, assim, esperamos, né, que a gente possa, através dessa COP, evoluir na preservação dos nossos importantes biomas, né, Josilene? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer sua participação no Escola Milaré, né? E dizer que, então, depois da COP, quem sabe a gente não faz uma nova conversa para entender aí quais foram os resultados. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Papo simpático desse, estou dentro. Muito grata e até breve.